O advogado percebe que pode usar o alcance de Anthony Verão para destruir a imagem de Theo. Múltiplas funções poderiam ser empurradas para Anthony vai na fé, mas, talvez, muitos não esperavam que os requisitos do jornalista seriam utilizados por Ben. É exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das 7, com o advogado recrutando o fofoqueiro profissional para iniciar uma campanha minuciosa de difamação contra Theo. A ideia de Ben chega em boa hora, pois Theo terá acabado de cometer um deslize absurdo na trama. Para ser mais exato, o vilão chega completamente bêbado na delegacia para prestar depoimento e protagoniza um verdadeiro escândalo na frente de vários paparazzi. Ben fica intrigado ao notar a ampla repercussão do descontrole de Theo nas redes sociais e não pensa duas vezes antes de procurar Anthony para uma proposta tentadora. O amigo antigo de Vitinho fica balançado com a proposta e pensará na melhor forma de não desviar totalmente o rumo de seu famoso portal na web. A partir desta fase, protagonista e vilões começam a igualar estratégias sujas em busca de seus objetivos, e como Ben já errou ao cometer fraude no exame de DNA, o que seria mais alguns artifícios duvidosos no caminho. Resta saber qual será o limite do advogado e, principalmente, se o plano realmente vai dar certo, pois Theo pode muito bem rebater com o dobro de força. O vilão começa a cometer alguns deslizes cruciais para definir sua futura queda. O extenso período de exibição da novela Vai na Fé ainda não incluiu momentos de grandes deslizes na vida de Theo, mas este cenário está prestes a ser brutalmente modificado. Nos próximos capítulos da novela das 7, o canalha finalmente começa a morder a isca de Ben e não vai demorar muito para ele ficar em situação delicada, sobretudo depois que ele chega completamente bêbado na delegacia, faz um escândalo e é filmado por paparazzi. Os fotógrafos de plantão no local ficam admirados com a cena, praticamente perfeita para garantir algumas boas vendas aos noticiários da região, e não é à toa que os profissionais correrão de um lado para o outro em busca do melhor ângulo, garantindo uma vantagem de ouro para Ben, Jennifer e todas as vítimas do criminoso no conturbado processo judicial em andamento. A essa altura, Lumiar dá ligeiros indícios de que pode romper a parceria com um amigo da juventude, mas ela permanece leal à missão de defendê-lo nos tribunais. Tudo começa a mudar drasticamente quando a advogada sente na pele a violência do parceiro, algo que, até então, ainda não tinha sido experimentado por ela no folhetim escrito por Rosanne Schwartzman. Theo pode cair mais cedo do que o esperado, mas isso não vai impedir o vilão de lutar. Por isso, espera-se que o confronto entre Ben e Theo se torne grosseiro nas próximas semanas, com direito a golpes baixos de ambos os lados, e uma dúvida cruel instalada na cabeça da última pessoa que ainda consegue defender o antagonista. A advogada insiste em defender a honra de Theo que sequer existe, mas o jogo está prestes a mudar. De todas as pessoas que poderiam ficar ao lado de Theo em Vai na Fé, a maior surpresa para o público continua sendo Lumiar. Muitos podem se perguntar, em que planeta uma advogada e professora universitária renomada com elegância e inteligência de sobra ficaria de joelhos por um abusador da pior espécie? A situação pode ser absurda, mas não foge à triste realidade. Felizmente, Lumiar vai cair na real em uma fase crucial da novela. A virada de chave, porém, deve acontecer somente após um longo período de sofrimento, com direito a flagras perturbadores envolvendo as vítimas do vilão e até uma discussão com participação de Kate, que finalmente se revolta contra o bandido e decide apoiar a causa de Jennifer nos tribunais. O problema surge quando Lumiar jura lealdade a Theo, mesmo depois de ver as cenas mais aterrorizantes possíveis. Mas nada vai atingir seu coração de maneira mais brutal do que sentir na própria pele os abusos do canalha. Por algum motivo, Theo ainda não conseguiu fornecer uma demonstração concreta de seu perfil tóxico para Lumiar, repetindo a dose de controle até mesmo quando fica transtornado de raiva ao ver a advogada se unindo a Lui no palco durante o show de inauguração do Teatro de Dora. É impossível adiar a explosão da bomba para sempre, mais cedo ou mais tarde, Lumiar vai perceber com o que está lidando. Várias incógnitas ficaram no ar após o segundo exame de DNA indicar Theo como o pai de Jennifer, mas ainda há chance para uma reviravolta a favor de Ben. Já são tantos erros de percurso contabilizados pelos protagonistas de Vai na Fé, que fica difícil prever exatamente como as coisas vão se resolver nos próximos capítulos.
Mas não há dúvidas de que o exame de DNA para desvendar a paternidade de Jennifer ainda voltará à tona no folhetim, sobretudo quando a fraude encomendada por Ben no primeiro teste for desenterrada repentinamente. Lumiar foi a primeira a descobrir a ação ilícita de Ben, mas ela prometeu ficar quieta, em troca das outras oportunidades em que o ex-marido também escolheu defendê-la de represálias na carreira. No entanto, a situação vai começar a se apertar a partir do instante em que Bruna decide contar toda a verdade para Sol, abrindo espaço para Kate ficar por dentro da situação e, obviamente, também contar para Jennifer. Ben será confrontado pelas duas e começará a pensar nas possibilidades futuras, incluindo a chance cada vez maior de que seu crime seja entregue por um dos inimigos a um superior nos tribunais, ou quem sabe até na Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, Ben terá mais uma chance de ser verdadeiro consigo mesmo, mas ele precisa ter uma cautela imensa para salvar a carreira. Entre os riscos que o advogado está prestes a correr, tudo indica que ele pode usar a própria fraude para beneficiar Sol, indicando a existência de novas incongruências no último resultado e questionando a paternidade de Theo, que ainda gera dúvidas após o excesso de confiança à época do segundo exame de DNA. Finalmente Theo irá tremer ao perceber que precisará encarar a justiça. Theo está muito perto de encarar as consequências pelas suas ações e ainda irá atrair a atenção para as pessoas ao seu redor. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão receberá uma intimação da polícia e irá se encrencar com Orfeu, que não hesitará em tomar uma atitude contra o sócio. Orfeu sempre conseguiu se manter oculto no meio de tantas armações em que está envolvido, sendo um dos grandes responsáveis por trazer mercadoria ilegal para o país. No entanto, o bandido precisará lidar com as consequências da irresponsabilidade de seu sócio e poderá ter sérios problemas com a justiça. Acontece que Theo receberá uma intimação da polícia e ficará atordoado com o ocorrido, mas nem espera que isto será apenas o começo. Para piorar a situação, Orfeu também receberá uma intimação e ficará furioso, exigindo a presença do seu sócio no bar imediatamente. Esse será um momento realmente tenso para Theo, que além de lidar com a polícia, também precisará encarar a fúria de Orfeu, que poderá ser pior do que a justiça. O pai de Rafa já percebeu que não terá mais a proteção do seu sócio, se encontrando sozinho para resolver os crimes que comete pelas ruas da cidade, além de enfrentar Ben, que não hesitará em colocar o ex-amigo atrás das grades. Ben fica em choque ao encontrar uma parte do seu passado e começará a pensar sobre sua relação com Sol. Ben está começando a perceber que a sua vida está prestes a mudar completamente, principalmente quando se trata do seu grande amor. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado irá se emocionar após encontrar uma antiga carta escrita por Sol. Após um longo momento de espera ao longo dos capítulos da novela das 7, parece que Ben finalmente está conseguindo se aproximar realmente de Sol, chegando ao ponto de cozinharem juntos durante uma cena emocionante. Essa aproximação ainda aumentará em certo ponto após uma descoberta incrível do advogado. Acontece que Ben irá encontrar uma carta que Sol, quando era mais jovem, escreveu para ele, algo que nunca havia lido antes. Essa descoberta irá mudar completamente a perspectiva do advogado sobre o relacionamento dos dois e lhe dará coragem para tomar uma nova atitude durante os próximos momentos do folhetim. Por outro lado, Sol ainda tem suas ressalvas sobre tudo o que está acontecendo e não hesitará em questionar Ben sobre os seus verdadeiros sentimentos, o colocando contra a parede. Esse será um momento decisivo para ambos e poderá definir o seu futuro como um casal, ou fazer com que tudo acabe imediatamente e coloque um ponto final nessa história. Em fase turbulenta, Sol faz lágrimas ao cozinhar com Ben e Vai na Fé. Sol encontra Ben cozinhando e não perde tempo antes de se juntar ao advogado em uma cena de pura tranquilidade na novela das 7. A vida nunca foi fácil para Sol e continua gerando dores de cabeça de alta intensidade na vida da cantora, que já vendeu marmitas, se arriscou como dançarina e backing vocal de Lu e até como professora de dança na praça, mas até agora, a protagonista de Vai na Fé ainda não alcançou o mínimo de tranquilidade. Nos próximos capítulos, ela conseguirá pelo menos alguns minutos de paz ao se deparar com Ben colocando a mão na massa em sua cozinha.
Em uma primeira oportunidade, Sol já terá demonstrado emoção ao ver a disposição do advogado para ajudar na cozinha, na limpeza e no que mais for preciso, mas os capítulos posteriores serão ainda mais enfáticos na união entre os dois importantes personagens do folhetim. Desta vez, ela não vai apenas observar e se servir das refeições preparadas pelo galã, e sim se juntar a ele para garantir um banquete recheado de amor. Depois de um romance com Louis, a vida de Sol sofreu algumas modificações, principalmente pela ausência dos ensaios rotineiros ou os gritos histéricos de Vilma. Mesmo assim, ela ainda corre contra o tempo para evitar um futuro doloroso, afinal ainda existe uma grande possibilidade de represália liderada por Theo, que está na mira de Ben e Jennifer. Só o tempo dirá como serão as coisas para Sol, mas ela encontrará seu rumo em breve na trama, principalmente quando decidir gastar suas energias para se livrar de Theo e curtir a família sem invasores indesejados. Sol percebe que Ben não consegue mais esconder os seus sentimentos, mas precisa ter certeza antes de tomar uma decisão importante. Sol está começando a reviver momentos intensos do seu passado, mas ainda terá algumas dúvidas que poderão decidir o seu futuro amoroso. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a dançarina irá questionar Ben sobre os seus verdadeiros sentimentos e tomará uma decisão importante. A situação de Sol está começando a tomar caminhos diferentes do que já era previsto, mas parece que ela finalmente começará a perceber o que sente por Ben, principalmente após vê-lo em um romance com Valéria, algo que a deixou incomodada em diversos níveis. Acontece que agora, Ben finalmente estará mais presente na vida de Sol e a situação ficará envolvente, mas a dançarina decidirá questionar o advogado sobre os seus reais sentimentos por ela. É claro que o personagem de Samuel de Assis não irá mentir, e após a resposta, ele irá se oferecer para fazer um jantar, resultando em um momento comovente entre os ex-namorados. Esse será um momento muito confuso para Sol, que acabou de sair de um relacionamento com Louis, mas não consegue esconder que possui fortes sentimentos por Ben. O apoio a um possível namoro entre os dois será imenso por parte da família de Sol, que possui um carinho pelo advogado. Entretanto, ainda é cedo para afirmar sobre o futuro de ambos, mas é inegável que até mesmo os fãs da novela das 7 estão torcendo para Ben e Sol. E você, tá torcendo também pelo casal? Se sim, deixa um coração aqui para eles nos comentários e vamos seguir com o vídeo. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Theo fica enlouquecido ao ver Lumiar no palco com Louis. O pacote de pontos negativos é enorme na bagagem de Theo, e ele continua apresentando novos motivos para qualquer um ficar longe. O vilão vai ficar simplesmente transtornado de ciúme ao dar de cara com uma cena inquietante entre Louis e Lumiar. Ao contrário do que se esperava, o roteiro da novela das 7 descartou completamente a possibilidade de Louis e Lumiar compartilharem do mesmo sangue, abrindo uma brecha polêmica para um romance, ainda debatido pelos espectadores. Até a aproximação será rápida, com algumas interações desconcertantes em pleno refúgio, onde Dora e Fábio demonstram preocupação parcial com o envolvimento entre a advogada e o cantor. Theo sente o desconforto atingindo seu estômago de forma certeira assim que ele dá de cara com Lumiar em cima do palco, ao lado de Louis, durante a inauguração do teatro de Dora. De uma hora para outra, o bandido precisa usar todas as suas forças para engolir o ódio e evitar uma confusão capaz de estragar completamente o evento. Mas será impossível evitar o conflito posterior entre Louis e Theo, que partem para uma briga feia em defesa de Lumiar e iniciam um clima de guerra perigoso no folhetim. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Lumiar vira motivo de uma briga feia entre Louis e Theo. Theo já despertou a fúria de tanta gente, que fica difícil imaginar qualquer cenário tranquilo envolvendo o principal vilão de Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7, por exemplo, ele simplesmente vai ficar dominado pela fúria ao notar a intimidade indiscutível entre Louis e Lumiar, dando início a uma briga violenta capaz de prejudicar o trabalho que está sendo desenvolvido no refúgio batizado com o nome da advogada. Louis permanece em choque desde o exato instante em que descobriu através de Vilma que é fruto de uma inseminação artificial. Com isso em mente, já é possível descartar a possibilidade de Fábio ser o seu pai. Mas o cantor não pretende apenas seguir como se nada tivesse acontecido. De alguma forma, ele tentará aproveitar a situação.
Nesta fase, Lumiar ficará encantada por Lui a ponto de desistir de ir embora do refúgio em um momento de extrema delicadeza, e a união entre os dois personagens que, até pouco tempo atrás eram tratados como irmãos nos resumos, pode dar à novela das 7 um ritmo novo nas próximas semanas. Ao ver a interação próxima do romantismo entre Lui e Lumiar, Theo não consegue controlar o ódio e não perde tempo antes de partir para cima do cantor, em busca de uma explicação. Os dois, então, partirão para um confronto físico perigoso, com direito a tentativas frustradas de socos para evidenciar a total falta de habilidade de ambos os envolvidos. O que você achou? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Theo fará de tudo para manter Lumiar ao seu lado mesmo que precise enfrentar Ben. Theo está obcecado a se livrar de qualquer acusação que está sendo feita contra ele, e fará de tudo para convencer as pessoas ao seu redor que é inocente. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista tentará manipular Lumiar na frente de Ben, mostrando mais uma vez o seu verdadeiro caráter. Não é de agora que Ben está fazendo tudo o que pode para reunir as vítimas de Theo para formar um forte grupo para depor contra o vilão. Diversos personagens da trama já perceberam quem é o verdadeiro bandido em toda essa história e até mesmo Clara pode entrar nesse grupo após Sol e Jennifer tentarem convencê-la a tomar uma atitude contra o marido. Entretanto, Theo também já está se movimentando para combater os seus inimigos e chegará ao ponto de tentar manipular Lumiar para ficar ao seu lado enquanto Ben assiste tudo. O advogado ficará furioso com a atitude do vigarista e temerá pela segurança da ex-esposa, pois sabe que ela está completamente envolvida no romance com o personagem de Emílio Dantas. A situação ainda ficará complicada quando Ben estranhar o desaparecimento de uma das vítimas de Theo e desconfiará que o ex-amigo está envolvido nesse caso, mas ainda não terá provas suficientes para incriminá-lo.